Tudo que sei é que nada sei diante de todo teu poder. Na cruz revelou imenso amor, história que a muitos surpreendeu. O que importa é fazer teu nome grande, é que eu diminua, pois a glória é toda tua, meu Senhor. O que importa é loucura para os homens, mas teu Espírito convence. Simplesmente me coloco em tuas mãos, Senhor. Tudo que sei é que nada sei diante de todo teu poder. Na cruz revelou imenso amor, história que a muitos surpreendeu. O que importa é fazer teu nome grande, é que eu diminua, pois a glória é toda tua, meu Senhor. O que importa é loucura para os homens, mas teu Espírito convence. Simplesmente me coloco em tuas mãos, Senhor. Para semear e te servir de todo o meu coração, dar meu melhor e construir, fundamentado em ti, Jesus, a rocha eterna, nossa luz, a nossa salvação. A rocha eterna, nossa luz, a nossa salvação. Para semear e te servir de todo o meu coração, dar meu melhor e construir, fundamentado em ti, Jesus, a rocha eterna, nossa luz, a nossa salvação. A rocha eterna, nossa luz, a nossa salvação. O que importa é fazer teu nome grande. Olá, meu irmão, minha irmã da CIB, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder seguir nesse estudo de quarta-feira que temos desenvolvido ali no livro Aprendendo a Amar os Salmos, do Robert Godfrey. Certamente você já tem sido abençoado por esses estudos e a minha oração é que hoje a gente possa olhar para a palavra de Deus e aprender a amar mais o Senhor, aprender a amá-lo mais pela sua beleza e toda a sua beleza disposta ali nas Escrituras e principalmente e especificamente no livro de Salmos. No capítulo de hoje, que é o capítulo 22 do livro, a gente vai olhar para o Salmo de número 72, que é o último salmo dessa segunda divisão do livro de Salmos, né? Então, o livro de Salmos é como se ele fosse
dividida em vários sublivros, digamos assim, que contam pedaços da história. É um livro único, por assim dizer, que conta pedaços da história que se conectam entre si. E nesse segundo livro, onde os salmos são muito direcionados para como o rei confia e deposita sua confiança no Senhor, e como o rei depende do reino, depende da visão de Deus sobre o reino e das bênçãos do Senhor para que o reino prospere. Tudo isso, esse diálogo do rei com Deus, das pessoas do reino, orando pelo rei. E o Salmo de número 72 fecha, é o último salmo dessa sessão, dessa segunda parte, desse livro 2 do livro de Salmos. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de ler com vocês e peço para que você me acompanhe aí na leitura, se não com uma Bíblia na mão, se você estiver indo para o trabalho, onde quer que você esteja ouvindo ou vendo o vídeo, que você possa acompanhar atentamente a leitura do Salmo 72, que diz assim: reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e da tua retidão o filho do rei, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas o fruto da justiça. Defenda ele os oprimidos no meio do povo e liberte os filhos dos pobres. Esmague ele, o opressor. Que ele perdure como o sol, como a lua por todas as gerações, seja ele como a chuva sobre uma lavoura ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresçam os justos nos dias do rei, e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Governe ele de mar a mar e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Inclinem-se diante dele as tribos do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributo, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Inclinem-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações. Pois ele liberta os pobres que pedem socorro e oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Tenha o rei vida longa, receba ele o ouro de Sabá, que ore-se continuamente por ele, e todo dia invoquem bênção sobre ele. Haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando no alto dos montes. Floresçam os seus frutos como os do Líbano, e cresçam as cidades como as plantas no campo. Permaneça para sempre o seu nome, e dure sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas por todas as nações, por meio dele, e que eles o chamem bendito. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre, enche-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Bom, o que esse salmo está contando aqui é uma história, né? Em forma de oração, como se as pessoas ali do reino, ou o próprio salmista estivesse orando a Deus, pedindo por bênçãos ao rei e falando, na verdade, descrevendo as bênçãos que o rei tem quando debaixo ali da provisão do Senhor, da provisão do Deus de Israel. Então, basicamente, a forma como ele se divide é que, primeiro, o salmista vai falar sobre 3 bênçãos específicas que o rei recebe das mãos de Deus e que Deus usa para fortalecer o rei. E depois ele vai falar sobre 3 bênçãos específicas que se achegam ao povo. São 3 formas que o povo é abençoado através do rei. Como um rei temente a Deus e que serve ao Deus de Israel, abençoa o seu povo também. É interessante notar que a forma como o rei é pintado aqui é muito longe daquela imagem de alguém super acima, né, dos seus, alguém muito distante e inacessível. Pelo contrário, o rei é tido como um servo, aquele que tem um papel de servir ao povo, de cuidar do povo, de prezar pela segurança, pelo bem-estar, pela saúde do povo. Então, isso já desmonta de cara a ideia do mundo antigo, onde o rei era tido como alguém muito distante, né? Alguém muito do alto clero, digamos assim, em comparação com as pessoas comuns. E o Salmo acaba abordando também sobre esse status social de muitas pessoas pobres, oprimidas, que encontravam no rei a esperança de uma vida melhor. Bom, e começando pelo começo, as 3 primeiras bênçãos que são relatadas aqui são bênçãos de Deus sobre o rei. E a primeira delas é uma bênção de justiça. O rei será um rei de justiça e agirá com muita retidão com o povo. Então, isso é claramente um contraste com
outros tipos de reis, outros tipos de reino, onde geralmente a lei do mais forte é a que vai. Aqueles pobres oprimidos, aqueles que são das camadas inferiores da sociedade, não veem o reflexo dos atos de justiça do rei. Mas o que Deus promete aqui para o rei, através desse salmo, é que a nação de Israel, é que o rei, eles gozarão de justiça, e da justiça divina. Israel, diferente das outras nações, terá um rei que será verdadeiramente justo, que será verdadeiramente reto nos seus decretos. A segunda bênção é uma bênção tanto quanto curiosa. Apesar de soar um pouco clichê, o salmista diz ali no versículo 15, tenha o rei vida longa. E aí a bênção que Deus derrama sobre o rei, então, é um legado ou uma influência ou uma vida, de fato, longa. A gente vê no versículo 5 uma expectativa muito alta do salmista, dizendo que ele, o rei, perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. E aqui a gente começa já a perceber que o salmista não está falando sobre um rei qualquer, aparentemente. Ele está falando sobre um rei eterno. Um rei de Israel será eternamente conhecido pela sua vida longa, pelos seus atos de justiça, como na primeira bênção. Alguém que vai ser marcado ao longo da história inteira do povo e que, na verdade, vai perdurar como o sol e como a lua perduram. Curioso, né? Guarda essa informação, que isso vai ser importante para o final. E a terceira bênção é uma bênção que promete uma influência não só eterna, uma vida não só longa, mas uma influência também geograficamente extensa, universal, por assim dizer. Deus promete que dará ao rei uma grande riqueza e um grande governo, um governo global. Em vários versículos do Salmo a gente vê isso. No versículo 10, por exemplo, ele fala sobre outros reis que vêm até esse rei de Israel prover-lhe tributos, né? Dar a ele ali a sua reverência. O seu reinado se estenderá por todo o mundo. Governe ele de mar a mar, desde o rio Eufrates até os confins da terra. Inclinem-se diante deles as tribos do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Inclinam-se diante dele todos os reis. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele. E que eles o chamem bendito. Versículos 8, 9, 11 e 17 falam sobre isso. Esse não é um rei comum. Esse não é um rei que vai ficar restrito ali apenas a Israel. Aparentemente, todas as nações, de alguma forma, são abençoadas por esse rei e rendem-lhe tributo, e rendem-lhe reverência. De que rei será que o salmista está falando aqui? E é interessante notar que esse versículo que fala sobre serem abençoadas todas as nações por meio dele, e que essas nações o chamem de bendito, nos lembra a promessa de Deus para Abraão. Lá no começo, lá em Gênesis, quando Deus fala que por meio da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, todas as nações, não só o povo de Israel, mas todo o planeta e todas as famílias seriam felizes por meio da descendência de Abraão, por meio do descendente, daquele que viria ao longo da história do povo de Israel. E esse rei muito importante e bem singular vai trazer 3 outras bênçãos para o povo de Israel também. O povo também será abençoado mediante o próprio rei. A primeira delas, a mais óbvia, né? O povo desfrutará da justiça. O rei será abençoado com justiça e retidão e o povo vai sentir isso. Aqueles que fazem parte do reino desfrutarão de uma justiça plena, vinda diretamente de Deus, para o rei e então para o povo. A segunda bênção é uma bênção de prosperidade. O povo irá prosperar. Vários versículos falam sobre como a natureza irá dar os seus frutos para o povo. Floresçam os justos nos dias do rei e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Na colheita haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando no alto dos montes. Floresçam os seus frutos como os do Líbano e cresçam as cidades como plantas do campo. Isso é a prosperidade que Deus vai dar ao seu povo. Deus vai dar àqueles que fazem parte desse reino, mediante a prosperidade que o próprio Deus dá ao rei. Tudo isso para mostrar que o reino da qual esse rei é o rei será um reino de paz, um reino de bem-estar, um reino agradável, confortável e harmonioso de se estar. E por fim,
Também o rei vai cuidar daqueles que são humildes. O rei vai cuidar daqueles que são menos favorecidos. Então, vários versículos falam sobre como, durante algum tempo, oprimidos e pobres e pessoas menos favorecidas foram vistas de lado pela sociedade daquele tempo. Mas com esse rei vai ser diferente. Com esse rei, essas pessoas têm a sua vida tida como preciosa. É isso que fala o versículo 14. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. E agora, verifique só o versículo 17, a parte final, que vai dar a chave para que a gente interprete exatamente de que rei aqui está sendo falado. Essas bênçãos de Deus não são exclusivas e unicamente direcionadas ao povo de Israel, aparentemente. O versículo 17b vai dizer que sejam abençoadas todas as nações por meio dele e que elas o chamem bendito. Esse é um reino universal. Esse é um reino que engloba todas as nações e todos irão reconhecer e declarar que esse rei é rei bendito. Todos irão desfrutar das bênçãos de estarem inseridos nesse reino. De que rei será que o salmista está falando? É bem indicativo de que o salmista está falando sobre o reino de Deus e que esse rei é Jesus Cristo. Essa é uma visão maravilhosa que o salmista dá sobre a justiça, a prosperidade, a bondade, a retidão, que cobrirá o reino de Deus de forma plena. Hoje, se visto ainda de forma nebulosa, vivendo esse já, mas ainda não, onde a gente desfruta das bênçãos de estarmos inseridos no grande reino de Deus, que é a sua criação, que é o cosmos, tendo a Deus como Senhor e Rei dos nossos corações, mas ainda não vivendo a plenitude, ainda tendo que lidar com situações difíceis, com tristezas, guerras, doenças, sem viver ainda exatamente a descrição desse reino aqui. A esperança que fica para nós, então, é olhando para um rei que será justo, que será bondoso, que será próspero e abençoará todas as nações da terra. Nós possamos olhar para esse rei perfeito, olhar para o rei Jesus e exultar em poder fazer parte do reino dele agora e sempre. Essa é a oração que o salmista faz, agradecendo a Deus por isso e pedindo para que o Senhor replique essas bênçãos na vida do rei e do seu povo recorrentemente. E nós nos juntamos a ele, olhando para esse salmo e agradecendo por fazer parte desse reino que um dia será demonstrado de forma plena, sem rusgas, sem manchas, sem falhas, sem o efeito do pecado. Eu espero que esse rápido olhar sobre o Salmo 72 tenha te ajudado a ansiar por esse rei, ansiar por esse reino plenamente estabelecido. É isso que esse salmo, que o salmista nos move a fazer. Que possamos olhar para Jesus como rei, por quem esperamos, por quem ansiamos encontrar. Meus irmãos, Deus abençoe todos vocês, que vocês possam ter uma ótima semana. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.